Olá, eu quero desejar a você um excelente dia debaixo da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. E que essa graça se estenda sobre toda a tua parentela. Amém? Me chamo Milene Lira, estamos no momento edificados na palavra devocional. E a mensagem onde nós estaremos refletindo hoje, ela se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 6 e no versículo de número 3. Que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? Pois bem, o nome Neemias significa o Senhor consolou. Nós não sabemos se Neemias ele tinha família, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, mas nós sabemos que na corte persa ele possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa, o rei Artaxerxes I. E isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência e muito prestígio, devido à sua proximidade com o rei e à confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas ele também tinha que evitar que o rei fosse envenenado. E aconteceu que um certo dia, Neemias recebe a informação da situação que se encontrara a cidade a qual ele fazia parte. Ele foi informado da miséria, da situação de desolação que o seu povo vivia e que também os muros e os portões haviam sido queimados, os muros destruídos e os portões queimados da cidade. E nós sabemos que muro, que portão, ele representa segurança, não é? Ali ele dava o muro e o portão, ele mostrava a segurança daquela cidade. Mas diante dessa notícia, Neemias chega a um determinado dia, quando ele vai servir ao rei, o rei percebe uma tristeza no semblante de Neemias e lhe faz a pergunta: o que estava acontecendo? Neemias relata para o rei e o rei permite que ele vá até Jerusalém fazer a reconstrução dos muros, dos portões da cidade. E como todos aqueles que são levantados por Deus para fazer uma grande obra, nós sabemos que todos aqueles que Deus levanta-se também uma grande perseguição. Porque o adversário, o inimigo das nossas almas, ele tenta em todo tempo frustrar os planos de Deus. Ele tenta impedir que os planos do Senhor na minha e na sua vida aconteçam. E quando Neemias está aqui nesse capítulo de número 6, onde nós lemos o versículo de número 3, Neemias, enquanto está ali trabalhando, surge uma conspiração contra ele. E ele recebe um recado que tinha ali alguns homens que gostariam de conversar com ele. Mas Neemias, um homem direcionado por Deus, porque nós sabemos que não foi o rei que ali liberou Neemias apenas para ir. Aquele rei, na verdade, estava debaixo da autoridade de Deus, querendo ele ou não. O próprio Deus já tinha os planos feitos para Neemias, os planos para a construção dos muros, a reedificação dos muros de Jerusalém. E quisesse ou não o adversário, se cumpriria o propósito de Deus na vida de Neemias. E Neemias ali trabalhando, construindo, fazendo aquela reconstrução juntamente com aqueles que haviam também se dedicado, estavam ali se esforçando. Neemias recebe esse recado que Sanbalate e Gésem enviaram para ele um mensageiro, chamando ele para conversar, querendo ali falar algo para ele. Mas, sabiamente, guiado por Deus, um homem de oração, ele dá essa resposta. E ele envia-lhe mensageiros a dizer: faço uma grande obra. A resposta de Neemias para aqueles que se levantaram como seus inimigos, aqueles que tinham ali uma conspiração para paralisar a obra, e Neemias diz para eles que ele estava fazendo uma grande obra, de modo que ele não poderia deixar ir. E ele lhe faz uma pergunta: por que cessaria esta obra para ir ter convosco? Neemias sabia qual era a intenção do adversário. Era de que com palavras e afrontas viesse causar desânimo, tristeza, desalento e assim Neemias viesse a parar. Mas, como eu falei anteriormente, o nome de Neemias, o significado dele é o Senhor consolou. E mesmo diante daquela luta, daquela adversidade, de todo o contexto que Neemias
presenciou, o Senhor o consolou e fez com que cumprisse e que acontecesse, se realizasse o propósito de Deus através da vida de Neemias. O que eu quero dizer para você hoje é: foque no chamado, coloque seu olhar na obra, no propósito de Deus. E não incline seus ouvidos e os seus olhares para tudo aquilo que tenta paralisar você. Muitas vezes perdemos tempo ouvindo a conversa do adversário, prestando atenção naquilo que não nos edifica, que não nos fortalece e que tenta nos roubar do propósito e da obra de Deus. Eu quero que você pare hoje e reflita quanto do seu tempo você está dedicando para ouvir o propósito de Deus e quanto do seu tempo você dedica para ouvir as afrontas do inimigo, para aquele que conspira contra a sua vida. Que você hoje e que eu também possamos, através da vida de Neemias, aprender a seguir em frente, olhando para o alvo. Amém? Que o bom Deus nos abençoe e até o próximo momento, se assim Ele nos permitir.